Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo Aragão e eu ajudo profissionais de vendas a aumentarem a alta performance em suas vendas, a alta performance em seus negócios de vendas. Eu sou especialista em vendas, especialista em gestão de pessoas. Tenho mais de 30 anos de experiência nesse segmento e estou fazendo uma série de vídeos e divulgando um pouco do meu conteúdo, do meu conhecimento. E hoje eu quero falar, compartilhando, né? E hoje eu quero falar de um tema bem legal, e eu acho que é interessante, porque no meu convívio como vendedor, eu sou um vendedor, e com os vendedores de minha equipe, eles sempre me perguntam como aumentar a conversão de vendas. É necessário somente ter técnica? É importante. É necessário ter somente bons hábitos? Também é importante. Só conhecimento? Importante. Só atitude? Importante. Na verdade, o ideal é ter os quatro juntos. E aí, quando você tem essas quatro, esse conjunto de situações, a tendência é que as coisas realmente aconteçam. Porque às vezes o cara só tem técnica, mas não coloca em prática a técnica. Ele tem muita técnica, é muito bom, um cara bom de venda, mas ele tem que atender lá 10 clientes por dia, 5, sei lá, 3, ele atende um. Falta atitude, né? O hábito de estar sempre atendendo. Ele é muito bom de técnica, mas muitas vezes ele não conhece do produto. O que te adianta, então? Ser bom de técnica, ser bom de venda, e só aquela questão tinha aquele aluno da escolinha do professor Raimundo, né, o Somebody Love. Somebody Love não funciona sempre, ok? Então, o que fazer para aumentar a conversão de vendas? Então, eu vou falar algumas situações aqui que eu entendo, que eu acho que seja importante e eu posso ajudar você que está aí do outro lado, e eu sempre estou debatendo isso com as pessoas que eu treino, com o pessoal da minha equipe. Primeiro ponto, você tem que estar disposto a pagar o preço de aprender. Tudo tem um preço. E aprender, estar disposto a aumentar a sua técnica, a aumentar a sua conversão, não acontece em segundos. Não acontece em um dia, 2 dias, uma semana, mas em segundos, em um dia, 2 dias, você está evoluindo. Você está aprendendo muitas vezes, né? Mas ainda não está colocando em prática. Então, são duas situações, aumentar e dominar as técnicas. As duas situações, essas duas palavras andam juntas. Mas para aumentar, você tem que ter consciência, na verdade, do aprendizado necessário. É necessário muita dedicação, esse é o preço. É necessário entender que existe tempo, dedicação, entender o processo de vendas. É importante construir uma base sólida do seu atendimento, ok? É como se fosse, na verdade, esse aprendizado para aumentar a sua conversão é como se fosse uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Eu sempre falo isso para o meu pessoal. Isso aqui, esse negócio, quando você entra no negócio de vendas ou na empresa, é uma maratona. Às vezes o cara larga na frente e acaba o gás. Não é assim, né? Corrida de 100 metros acaba rápido, em segundos. Mas o negócio para a sua vida, que no caso é vendas, é o negócio da minha vida, é uma maratona. E depois acaba uma, vem outra maratona. Então é um processo. E nós sabemos que normalmente o maratonista ele treina constantemente. Muitas vezes para melhorar 1 segundo, meio décimo, chegar ali junto com 3 quartos colado com ele. Ou seja, tem muita dedicação. Ele treina todos os dias. Ele se prepara todos os dias. Ele treina a corrida, ele acha que ele, sei lá, faz musculação, faz alongamento, tem que ter uma alimentação diferenciada. E o vendedor também tem que entender que ele tem esse processo. E eu falei da maratona
Vamos supor que eu decida hoje fazer uma maratona. Posso? Posso, mas não hoje. É um processo. Talvez eu tenha que treinar durante 12 meses, para daqui 12 meses eu correr a minha primeira maratona. Primeiro eu vou ter que aprender a correr 5 km, 10 km, 15 km, 22 km, que é a meia maratona, até chegar à maratona. Então é um processo de evolução. E aumentar a conversão também é um processo de evolução no seu negócio, nas suas técnicas. É um processo de evolução, na evolução do aumento da conversão das suas vendas. E para dominar, quando você aprende, acha que está dominando e realmente está, mas dificilmente você vai, para aprender, você vai conseguir dominar tudo que envolve. Ninguém consegue ser bom em tudo, mas você tem que pegar o que você é melhor e potencializá-lo. Por exemplo, vamos supor que você conheça diversas formas de fechar um negócio, diversos tipos de técnicas. Eu conheço mais de 30 tipos de técnicas de processo de vendas, mas particularmente eu gosto de usar algumas. Eu me sinto melhor com elas. Eu posso ficar melhor nas outras? Sim, mas eu não me sinto bem. Eu sei usar as outras quando preciso? Sim. Muitas vezes quando eu estou em treinamento, eu treino lá a pessoa por 2, 3 meses, 4, 6 meses. E quando eu faço visita acompanhada com os meus profissionais, eu sempre gosto de estar executando cada tipo de técnica que nós treinamos antes, estudamos antes e colocar em prática ali no cliente para ele ver na ação e depois vejo ele colocando. Mas eu, particularmente, de mais de 30 que eu conheço, eu gosto de usar ali 5, 6, constantemente. Porque eu me sinto melhor, tem mais a ver com o meu perfil. E você, para dominar as técnicas, tem que entender isso. O que tem mais a ver comigo? Eu me sinto melhor executando esse tipo, desse jeito? Eu me sinto melhor apresentando os produtos desse jeito? O meu negócio? O meu serviço? Eu me sinto melhor vendendo desse jeito? Então você tem que entender como você se sente melhor, ok? Então são duas situações, né, para aumentar e dominar. Para aumentar tem que ver a dedicação, respeito ao processo, e para dominar você tem que entender o que você domina mais. Porque muitas vezes você quer fazer, em um cliente eu quero, por exemplo, eu conheço mais de 30 tipos de técnicas, eu conheço de vários produtos, eu não posso falar, vou vender um produto para o cliente, eu vou mostrar 300 produtos para eles. Não, vou me concentrar naquele produto. E agora eu tenho esse monte de técnica, qual tipo de técnica que eu vou usar? Então eu já sei como eu gosto. Muitas vezes, mesmo eu dominando mais alguns tipos, gostando de usar, muitas vezes eu olho, puxa, aqui vai caber esse tipo de técnica. Eu faço conscientemente. Por quê? Porque eu sou um estudioso do negócio. Eu entendo, eu conheço. Porque eu sou bom? Não, porque eu treinei a vida toda praticamente estudando sobre vendas e vendendo e treinando pessoas. E quando você treina, você aprende 2 vezes, porque eu tenho que estar preparado para treinar a pessoa. E daí quando eu estou treinando ela, eu estou aprendendo, estou revisando o que eu estudei e o que eu coloquei já em prática na minha vida. Então tenha essa consciência que é dominar. Você não precisa dominar tudo, mas você tem que dominar e criar o seu estilo, o que combina mais com você. Ok? Por isso que quando nós falamos aumentar a conversão, é muito simples. Aumentar a conversão. Eu quero aumentar a conversão lá, cada negócio tem o seu tipo de conversão. Tem negócio que tem 5% de conversão, 10%, 15%, 20%, 50%. No meu negócio, a média de conversão é em torno de 50% a 60%, 55% de conversão. Ok? Por que é assim? Porque é característica do meu negócio, é característica das pessoas que eu busco para esse negócio, é característica do produto. Cada negócio é diferente. Ou seja, é muito simples, eu quero aumentar de 5 para 10. Simples entender isso. E aí? É fácil, muitas vezes, chegar de 5 para 10? É a mesma questão que eu falei da maratona. É fácil baixar de 4 horas uma maratona para 3 horas? É muito tempo, de 3 horas para 2 horas.
e correr abaixo de 2 horas. Só uma pessoa no mundo até hoje conseguiu. Então é muito simples, não. Para correr uma maratona eu tenho que treinar e vou lá e corro abaixo de 2 horas. Muito simples entender isso, mas vai fazer. Então, colocar em prática, nós temos pacientes que colocar em prática não é tão simples. Até você achar o jeito que você vai se adaptar, que mais combina contigo, a técnica que você pode mais utilizar, o tipo de fechamento que você vai utilizar, o tipo de diálogo que você vai usar com o cliente, o tipo de processo que você vai usar com os seus clientes, até você entender isso, leva um tempo e ninguém é igual. Então, para isso precisamos fazer o quê? Colocar em prática. Então, tem muitas pessoas que estão cientes dessa dificuldade, estão cientes que não é fácil, mas conhecem tudo do produto, conhecem tudo quanto é tipo de técnica, conhecem tudo sobre o produto, conhece tudo sobre o negócio, conhece tudo sobre concorrência, domina, ele dá aula. Tem muitas pessoas que realmente são assim, dão aula, dominam. Conheço pessoas assim, mas na hora de pôr em prática não são bons. Por quê? Porque não colocam em prática o tanto que deveriam colocar, não agem. Conhece do negócio, você vê o cara mostrando, falando com você, fazendo um treinamento contigo, você vai numa visita com o cliente, ele domina, mas não converte muito, porque ele coloca pouco em prática. É muito bom de falar, mas muito ruim na hora de executar. Então isso quer dizer que prática, teoria e prática são coisas diferentes, mas andam juntas. Você tem que estudar, conhecer, treinar e agir. Treinar, conhecer, treinar e agir. Conhecer, treinar e agir. Aquela pessoa que talvez você conheça no seu negócio aí, aquela pessoa conhece muito do negócio. Daí você olha, puxa, mas por que não vende? E no mundo das vendas está cheio de pessoas assim. Conhecem muito do negócio, conhecem muito de venda, mas não conseguem vender. Porque falta a ação. Essa palavrinha, ação, não agem. Não agem para frente, não agem para cima diretamente, não vão para cima do cliente. Por quê? Entende a teoria, mas não coloca pouco em prática. Enquanto ele deveria, um exemplo, colocar em prática 10, 50 vezes na semana ou no mês, ele coloca 2, 3, 5, 10, muito a menos do que deveria. Então não evolui. Porque, de novo, as pessoas não são uma ciência exata. Ninguém é igual. Se fosse igual, era simples. Eu decorava todo um texto lá para vender. Igual muitas vezes ligam para a gente no celular com um texto e pode vender ou não. Eles ganham no volume. São, sei lá, 50, 100 ligações no dia. É muito desgastante. Se tivesse... E também a situação do negócio que funciona assim. Mas... imagina você atender todos os clientes da mesma forma. Ninguém é igual. Você gostaria? Muitas vezes você vê aquela pessoa que está com um texto decorado. Certa vez eu trabalhei muitos anos com uma moça e eu vi que nós passamos todos por um processo de treinamento lá de mais de um mês e na hora de atender o cliente na frente, na linha de frente, você percebia que era automático. No início, falei, tá no início, né? Eu também estou aqui, quem sou eu para falar? Mas eu percebi que alguns evoluíram mais, eu também consegui evoluir, mas ela não evoluiu, ela continua um robô. E nós não podemos ser um robô, né? A prática tem que nos lapidar. Então, de novo, teoria e prática. A prática nos lapida. O confronto com o cliente, a ação com o cliente, o contato com o cliente, é isso que nos lapida. E por isso que eu digo, o contato com o cliente é simples, mas é fácil vender. Eu vou vender. Muitas vezes olhamos, quando iniciamos o negócio, eu mesmo quando iniciei, eu busquei os grandes e olhei, puxa, eu quero estar lá. Talvez você já tenha pensado assim, talvez você seja essa pessoa, talvez você queira um dia estar lá. E
Aquele cara lida com maestria, ele domina a situação, mas quando você fala com ele, é um ser humano normal. Mas ele entende a simplicidade e ao mesmo tempo a dificuldade do negócio. Mas ele não para de agir a todo momento. E o que fazer realmente para aumentar a conversão? Além de tudo que eu estou falando, alguns cuidados você tem que tomar. Primeiro, respeite o seu tempo, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um anda num passo, né? Cada um tem uma passada, cada um tem o seu ritmo, né? E entenda que a teoria vem primeiro, como eu já falei, depois tem que ter a prática. Entenda o processo, compreenda o processo, perceba como você está evoluindo, sinta-se cada vez mais à vontade. Vou dar um exemplo aqui. Por que é importante você respeitar o seu tempo? Eu sempre digo, escolha alguém para você de repente se espelhar, mas não se compare. A comparação muitas vezes é injusta, porque ninguém é igual, né? É como você ele correr, começa a correr, vai correr no parque e quer se comparar às outras pessoas. Muitas vezes você está despreparado e não consegue correr no mesmo ritmo que outros lá e quer acompanhar. Você dá meia volta no parque e não consegue mais correr, passa mal até. Porque cada um tem o seu ritmo. Cada um, talvez aquela pessoa esteja treinando há muitos anos, o corpo dele é diferente, a respiração dele é diferente, a genética dele é diferente, assim como o processo de aprendizado. Cada um tem um intelecto, cada um tem um jeito, e cada um foi criado de uma maneira, cada um veio de um tipo de família, e cada um tem o seu jeito especial de ser. Então respeite o seu jeito especial de ser e saiba que se você persistir e não desistir, você realmente vai continuar nesse processo de evolução, de aumentar a sua conversão de vendas. O papo aqui é muito filosófico, mas é isso. Porque muitas vezes falta para os vendedores o entendimento do negócio. Quer sair vendendo, às vezes, só no peito, na raça, na força, na coragem, e não é assim que funciona. Ok? E nós temos que ter um entendimento que todos podem alcançar o topo. Todos, está no alcance de qualquer um. Eu consegui chegar em alta performance por eu ser, lógico, no meu caso, ser muito competitivo, extremamente competitivo. Eu gosto de vencer. Eu gosto de estar com pessoas que vençam sempre. Eu vou dar um exemplo falar aqui sobre uma história que eu lembrei agora de um profissional que ele dominou uma geração. Estou falando de mais de 10 anos atrás, desse negócio que eu atuo agora. Então, de 2000 a 2010, naquela década, ele dominou. Só que ele dominou frente a outras pessoas que você percebia que tinham mais aptidão para o negócio, que ele eram mais simpáticas, eram mais carismáticas, tinham mais talentos, também atendiam em grandes volumes, né? O principal concorrente dele nessa geração era muito mais veloz que ele. Daí, quando ele se defrontou com esses caras, ele tinha o sonho de ser o campeão, ser o melhor, e dominou aquela era, ele entendeu que ele precisava de uma estratégia. Bom, se eu não consigo ser tão rápido, eu tenho que ser mais eficaz. E ser mais eficaz quer dizer o quê? Atender no meu ritmo, mas converter mais. E ele se preparou para isso. E eu lembro que ele chegava no detalhe de anotar atendimentos com cada cliente. Eu vi ele fazer palestras e tive a oportunidade de estar com ele. Ele anotava, quando ele ligava para um cliente, quando ele estava com um cliente, ele anotava as objeções. Eu não conhecia ainda, em anos de negócio, uma pessoa que faz isso. Ele anotava, ele tinha um caderno, mas devia ter vários, onde ele anotava as objeções de ligações, que ele já dava uma visita, ele anotava as objeções do cliente na hora do fechamento, na hora de ele mostrar o produto. Então ele tinha, e ali ele conseguia
montar uma estratégia para aumentar a sua conversão. Ele sabia, de tanto ele fazer aquilo também, não fazia com tanta velocidade, e aqueles tops, mas fazia bastante também, um grande volume de atendimento. Mas ele sabia praticamente, ele conseguia se antecipar, e isso eu aprendi com ele, se antecipar ao que o cliente ia falar, ao que o cliente ia objetar. Então, quando você se antecipa à objeção do seu cliente, então é uma dica, e eu aprendi com um grande profissional, quando você aprende a antecipar-se da objeção, você já, se ele vai ter, você sabe que ele vai ter aquela objeção, você já antecipa, então isso não será mais uma objeção, porque você falou antes, você já explicou antes, você já se preparou antes, é como você dá um soco antes, o cara está desarmado, você soca antes, dá um soco antes, né? Numa questão de luta de boxe, ele está de guarda baixa ali, você soca, dá um soco, dá um jab, né? E ele chegou a esse nível de perfeição, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e isso eu trouxe para a minha vida, me antecipar nas objeções, no nível de detalhes, porque ele normalmente sabia as principais objeções dos clientes. Então ele ia, igual luta de boxe, ele ia dando no baço, ia dando no fígado, ia batendo, dando jabs, né? Até no final da luta, não vou falar venda de luta, né? Que venda é um prazer, no confronto, ele ganhava, justamente por entender o que o cliente, a maioria dos clientes falavam. Lógico, nenhum cliente é igual, mas ele entendia a maioria das objeções. E quando ele captava uma nova, ele anotava. E os concorrentes deles não faziam isso. Resumindo, foi o melhor da geração dele. Nós temos que entender que esse processo de evolução acontece naturalmente. Mas é preciso se esforçar. Porque alguns acham que só ter a experiência, só deixar o tempo passar, eu vou ficar melhor por si só. Muitas vezes a pessoa piora. E eu conheço muitas pessoas assim, que foram grandes vendedores, acharam que só por o tempo passar ele ia melhorar. Não. A experiência não quer dizer que você vai vender. A experiência você tem que usá-la a seu favor, mas ter o conhecimento reciclado a todo momento. Por exemplo, eu tenho anos de experiência em venda e sempre estou buscando o estudo. Eu sou um estudioso de vendas. Eu estudo muito, mas também coloco em prática. Na verdade, eu gosto mais de colocar em prática do que estudar, mas eu sou um estudioso, eu sei que é importante se reciclar. Uma frase, talvez, que eu utilizasse há 5, 6, 10 anos atrás, hoje eu posso utilizá-la, mas em outro contexto. Eu tenho que entender isso. As técnicas não deixam de existir, elas são agregadas, mas eu tenho que adaptá-las ao momento. Lembram-se, quem tem mais, eu já tenho mais de 40, né? Tenho 47, mas quando você busca aqueles programas antigos, os Trapalhões, o Viva o Gordo, passa até naquele canal do Viva, da Globo, e aquelas piadas eram muito engraçadas na década de 80, na década de 90, hoje não são mais. Isso era engraçado há 30, 40 anos atrás. E continuam sendo piadas, não deixaram de ser. É a mesma coisa técnica. Ela não deixa de ser uma técnica. O tipo de abordagem que você faz no seu cliente, mas ela tem que ser adaptada, ela evolui, porque as pessoas vão agregando conhecimento, você tem que buscar. Eu não falei que eu aprendi com multicampeão aqui, antecipar-me da objeção. Eu sei que isso me tirou muito confronto com o cliente, porque eu não gosto do confronto. Faz isso, usar outros métodos para ficar insistindo na venda, ser chato. Eu acho chato isso, eu não gosto que falam comigo, então eu me antecipo para o cliente também não passar por isso. Ok? Então, não ache que o seu tempo é garantia de aumento de resultado. Você tem que estar sempre se reciclando, evoluindo e principalmente
colocando em prática. Seja um estudioso do seu negócio, das vendas, e você vai evoluir. Outra coisa, não ignore os fatos. Sem estudo e sem prática, no máximo você estará entre os médios, ou talvez em regressão. Já falei de alguns profissionais. Nós precisamos estar evoluindo. Então, isso nós não podemos ignorar. Nós precisamos estar sempre em processo de reciclagem. Sem dedicação para aprender, sem a humildade para aprender, porque muitas vezes você pode aprender com uma pessoa que chegou depois de você. Acabei de falar que experiência não define conversão, não define resultado. Ajuda, lógico que é importante a experiência, mas ajuda para quem realmente está sempre na briga ali, na luta. Então, ter humildade para entender que você sempre tem que pode aprender com qualquer um e a qualquer momento. E se eu puder deixar uma dica aqui, não escute os fracassados. Fuja deles. Não estou falando que eles são mal pessoas. Estou falando que eles só reclamam. Não escute. Ele não consegue fazer para ele, vai fazer para você. Né? Procure buscar aquele que está cheio de gás, aquele que está evoluindo, até aqueles que estão no médio, estão buscando. Essas pessoas estão sempre em processo de evolução. Tá? Eu não estou falando que você não pode conversar, né? Quem sou eu para falar alguma coisa com uma pessoa? Eu não estou criticando a índole, nem julgando a índole de ninguém. Né? Até porque o cara, muitas vezes, lá do final da fila, tem muito mais índole do que o primeiro. Já falei isso várias vezes, até em outros conteúdos que eu entreguei, e falo isso constantemente. Muitas vezes o primeiro tem menos índole do que as pessoas. Estou falando aqui de negócio. Quer aprender? Aprenda com os bons. Se você quer aprender a ser vendedor, você tem que aprender com um vendedor, não com um médico. Se você quer aprender a correr, você tem que aprender com um especialista em corrida. Se você quer aprender a ser professor, você tem que aprender com um professor. Se você quer aprender sobre vendas, você tem que aprender com um vendedor. Né? No caso, eu ensino pessoas, mas também tem pessoas que me ensinam. Então, se você quer aprender a ser rico, aprenda com os ricos, até porque o sucesso, ele deixa pegadas, ele deixa pistas. Então, aprenda com quem realmente está fazendo. Ok? Outra situação, seja aplicado. Busque o seu melhor cliente a cliente. Busque evoluir de cliente a cliente. Eu sempre tive o hábito e passo para os meus. Cara, quando você sai de um cliente, de uma venda, procure os pontos que você falhou e os que você foi bom. E tente melhorá-los para o próximo atendimento, independente de você ter vendido ou não. E é isso que te ocasiona o processo de evolução. Confie que você é capaz de aumentar a sua conversão. Eu falo sempre processo de confiança. Você tem tudo isso que eu estou falando é muito legal, mas se você não confia em você, fala, puxa, o Ricardo está falando, é muito legal, ele fez isso, o fulano faz isso, o outro cara faz isso, aquele lá faz aquilo, aquela moça faz aquilo. E você também pode fazer, independente do momento que você esteja, independente da situação que esteja o nosso país. Né? Eu sei que nós vivemos um momento diferente no nosso país e no mundo, mas você tem que escolher crescer. Eu escolho crescer, eu escolho não participar disso. Me cuido de acordo com o momento que nós vivemos, mas eu escolho não participar. Ajudo quem precisa, dentro das minhas possibilidades, e me ajudo também. Eu só entendo que só dá para melhorar. Pense sempre assim. Ok? E espero que isso o que eu falei agora tenha ajudado bastante. Mas eu quero, para encerrar, eu queria deixar mais uma dica. Eu já deixei uma dica, já falei uma dica de antecipar-se à objeção. Isso para mim é um tesouro que eu aprendi na minha vida. Outro script de vendas. Faça um script para você. Não sei qual que é o seu negócio, o que você vende. Escreva um roteiro.
para que você, início, meio e fim, treine ele incansavelmente, coloque ali algumas técnicas de vendas que você conhece e você pode aplicar algumas técnicas que eu aplique no início, na primeira parte, no meio e para iniciar o fechamento. Então essa é a dica. Por que eu falo isso? O script é importante porque ele faz o cliente, ele evita com que você se perca durante a venda. Às vezes você está falando de algo, mas como você está e esquece, e aquilo era importante. E quando você sabe do script, você sabe, não, eu não falei ainda, não cheguei lá. E muitas vezes você está falando, o cliente te interrompe, você sabe aonde retomar. Isso faz com que o cliente te admire e fala, puxa, o cara não se perde, o cara entende realmente do que ele está falando. Esse vendedor é bom. Ele vê que você tem um discurso solto, um discurso suave, você sabe realmente do que está falando, porque você sabe que você tem um roteiro. Leva tempo para você entender um script? Leva. Até você montar um script, sei lá, 2, 3, 4 dias, converse com um colega seu, busque quem quer crescer junto com você. Se já tem na sua empresa, legal, treine o seu script, treine o seu processo. Se não tem, monte um script. E estude-o, treine-o bastante, não escreva ele e já vá tentar colocar em prática. Lembra que eu falei, primeiro estude, escreva, crie o seu conteúdo ali, o seu roteiro com o seu cliente e treine incansavelmente. Até você falar, puxa, deixei de ser um robô. Porque muitas vezes quando você decora um texto, você está tentando decorar, parece que você está lá e você parece que é um robô, né? Não, faça os links de uma passagem de um momento para outra, pense nisso e até o momento, e treine até o momento que você parecer um diálogo. Isso vai fazer o cliente te admirar mais, te achar mais até qualificado e inteligente do que você é. Eu sei porque eu vejo isso acontecer. Eu tenho um script de vendas, treino com a minha equipe constantemente. E ele está em sempre um processo de acrescentar algumas coisas. O script é o mesmo, mas nós vamos agregando ali técnicas, gatilhos mentais, várias coisas que durante o processo de venda ajuda a conversão. Um exemplo, o script, você tem que primeiro se apresentar, falar quem você é, perguntar o nome do cliente, apertar a mão dele, daí depende do seu negócio, já leva ele para o seu salão de vendas, não sei, se você tiver numa venda no local dele, comece a mostrar o seu produto, fale de todas as características, fale de todos os benefícios, tire todas as dúvidas dele e vá para o fechamento. Quais as frases você vai falar? Quais as frases de impacto que você vai falar? Coloque dentro do seu script. E vai se tornar natural aquele processo. E você vai perceber que quando você vê a sua evolução tente se gravar. Você coloque seu script. Você se grava falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Grave da primeira e da última vez. Você fala, puxa, eu sou um palestrante. E é muito diferente quando você vê um palestrante, você provavelmente está com vendas, já vê um palestrante, você admira aquela pessoa, cara, como ele conhece do negócio, ele fala e dá exemplos, sabe? E quando a pessoa não tem o que falar. Então seja essa pessoa. Mas o palestrante, aquela palestra dele tem um script. Claro que ele tem um roteiro. Ok? E por isso que nós normalmente admiramos aquele palestrante. Ok? Muito obrigado pela atenção. Agradeço por ter ouvido esse vídeo até aqui. Realmente espero que esse vídeo agregue na sua vida, para o seu negócio, para a sua evolução e ajude você a entender como que é o processo de aumentar a conversão de vendas. Ok? Até logo, um abraço a todos aí.